A escrava Isaura. Resumo do capítulo 46. Leôncio a chama de incompetente, já que a escrava está melhor do que antes. Isaura afirma que maiores são os poderes de Deus. Leôncio diz querer ver o poder de Deus quando ela estiver na lavoura, trabalhando com 2 vigias a observando. Rosa fica feliz por Isaura ir para a lavoura, mas Leôncio manda que ela se cale e diz que Isaura não terá escapatória. A escrava afirma que é mais fácil a morte a levar do que se dobrar de joelhos pelo amor dele e, por causa disso, ele a manda tirar os sapatos e os vestidos de sinhá. Ela deixa claro que prefere ser escrava a vida inteira do que ser dele, e Leôncio manda Rosa ficar quieta, senão será ela quem será castigada. Ele ordena que Francisco leve Isaura de volta para senzala e manda Rosa calar a boca para ficar em paz. Francisco caçoa de Isaura e diz que o sol irá secá-la completamente. João e Joaquina comentam as maldades que Leôncio está fazendo com Isaura e desejam que André não fique sabendo. Moleca fica incomodada com a chegada de Bernardo, enquanto André comemora. Bernardo conta que Gabriel não poderá mais andar, e André fica com a consciência pesada. Miguel diz a Margarida que não pode levá-la em sua viagem, e a meretriz conta que Gabriel foi baleado e está impossibilitado de andar. O açougueiro fica em choque. Tomásia comunica que a febre de Gabriel aumentou, e Gioconda fica espantada por ele nem nessa situação esquecer de Helena. Diogo diz que o melhor é deixar o primo dormir para que a infecção cicatrize e que agora está tudo nas mãos de Deus. Também comunica que Paulo está ali, e Gioconda fica surpresa com a ousadia do médico. Tomásia deixa claro que não necessitam de seus serviços, e Gioconda começa a citar todas as pessoas que morreram depois que ele examinou, dizendo que basta ele cuidar para a pessoa morrer. A condessa ainda completa afirmando que agora eles têm o melhor médico da cidade, e Paulo questiona quem é. Diogo se apresenta, confirmando ser bacharel em medicina pela Universidade do Brasil e que acabou de chegar da corte. Paulo o cumprimenta e sai estressado. Diogo comenta que o médico não gostou de saber que agora tem um rival. Helena não consegue comer por saber que Gabriel é seu irmão, enquanto Malvina não consegue comer por Leôncio estar sozinho com Rosa e Isaura. Henrique não consegue comer por saber que Isaura está sendo encarcerada por Leôncio. Joaquina questiona se Sebastião não irá comer, e ele afirma que não, devido a tantos problemas em sua vida, caindo em prantos. Mas deixa claro que irá acertar suas contas com Leôncio. Os 3 irmãos se consolam e dizem sofrer uns pelos outros, mas Sebastião exige que todos comam. Isaura prefere entrar em um caixão do que mudar de ideia em relação a ele. Leôncio diz que ela terá de separar 3 sacas de café sozinha, mas Francisco afirma que ela não aguentará por não estar acostumada. O Crápula responde que ela irá para o tronco se não suportar e diz ser capaz de fazer coisa muito pior do que cortar a língua dela, caso não aceite. Ele passa a contar as maldades que pretende fazer com ela. André avisa que voltará hoje mesmo para a cidade, a fim de salvar Isaura das mãos do maldito. Moleca diz que a culpa de André ir embora é toda de Bernardo. Tomásia pede para Miguel rezar e diz que sabe o quanto ele gosta de seu irmão. A condessa afirma que a culpa de Gabriel estar imóvel é de Leôncio, e Miguel concorda dizendo que o canalha pagará por todos os crimes que cometeu. Tomásia diz confiar na justiça de Deus, e Miguel questiona se Gabriel já pode receber visitas, mas Tomásia diz que ele está inconsciente e febril, achando melhor que volte outro dia para vê-lo. O açougueiro afirma estar planejando a fuga de sua filha, e Tomásia lhe deseja toda a sorte do mundo, dizendo que poderá contar com ela para o que precisar. Ele agradece e se retira. Tomásia xinga Leôncio. Leôncio parabeniza Martinho por ter atirado em Gabriel e diz estar sendo vingado pela queimada das sacas de café. Os 2 brindam, e Rosa escuta toda a conversa sobre Martinho ir atrás de André. Rosa diz que Leôncio é terrível por ficar feliz com o estado de Gabriel, mas o Crápula afirma que eles não são diferentes, já que ambos desejam o mal de quem odeiam. A escrava retruca dizendo que são diferentes, pois ele deseja o mal a todos, enquanto ela apenas deseja o mal de Isaura, por odiá-la desde criança. Leôncio afirma que ela deve estar amando ver Isaura sofrer, enquanto a invejosa se insinua para ele, mas ele deixa claro que quer Isaura e não ela. Gioconda fica feliz pela febre de Gabriel ter baixado, e Diogo diz que se ela não voltar, o primo não correrá mais risco de vida. Tomásia afirma que seu irmão irá viver. Leôncio pede para ver as mãos de Isaura e diz que sua dor o machuca mais do que a ela mesma. Ela afirma que isso não é amor, e sim loucura. Ele diz que ela pode conhecer o paraíso ao seu lado, mas ela responde que no paraíso não existem demônios. Por causa da ousadia, ele diz que irá pô-la no tronco, no ferro, e em tudo o que for possível, para que se machuque e finalmente o aceite. Ela deixa claro que, mesmo com todo o sofrimento, nunca irá se entregar. Álvaro começa a declamar seu discurso para Geraldo sobre a abolição da escravatura.
Geraldo afirma que ele precisa ser mais ardente em sua fala para conquistar mais colaboradores. Depois, toma o assunto do casamento e diz que seus pais eram a favor do casamento de Álvaro com Branca. Álvaro diz ter Branca como irmã, não como mulher, mas Geraldo afirma que sua irmã está caidinha por ele e pede que pense no assunto. Perpétua diz que seu filho não fala mais nada além da sociedade abolicionista e fica orgulhosa por ele ter salvo a vida de uma escrava e de seu filho. Branca fica constrangida por Estela estar insinuando o casamento com Álvaro, mas Perpétua diz que a tem como uma boa moça. Ela também afirma que esses assuntos de casamento são tratados pelos maridos, mas Estela lembra que o dela já está desaparecido há 5 anos, enquanto o de Perpétua já faleceu. Branca fica feliz ao saber que Perpétua apoia a ideia do casamento. Belchior cumprimenta Francisco e Isaura e diz que é muita maldade o que estão fazendo com a jovem. Francisco afirma que ela tem de preparar 3 sacas de café, senão será mandada para o tronco. Belchior distrai Francisco, enquanto o escravo troca os sacos de café dele com os de Isaura, pelo combinado com o jardineiro. Francisco diz não gostar de ver a jovem sofrer, mas necessita obedecer às ordens de Leôncio. Helena lê a carta que escreveu para Gabriel, contando-lhe a história de que são meios irmãos, e diz ter medo do que acontecerá futuramente. Ela cai em prantos, e os negros vêm consolá-la. Ela pede para João entregar a carta a Gabriel sem que Sebastião saiba. João diz que dará um jeito. Gioconda fica incrédula por Helena ter mandado outra carta para Gabriel por meio de João. Tomásia diz que a jovem já deve saber que são irmãos. Gioconda diz que não podia mais esconder a verdade, mas a filha afirma que ela escondeu por tempo demais e que agora terá de contar a Gabriel, pois até Diogo já sabe. Gioconda diz estar morrendo de vergonha. Tomásia afirma que não podia mentir para seu primo, já que ele ficou questionando o motivo de esse amor ser tão proibido, e que ele acabou descobrindo por conta própria. Gioconda diz preferir que o filho saiba da verdade por ela do que pela carta de Helena e que ficará abalado ao saber que é filho do coronel e não do pai que sempre teve. Ela diz para a filha que não adianta chorar sobre o leite derramado e que criará coragem para contar toda a verdade ao filho. Gabriel acorda e questiona que horas são. Diogo responde que são 5 da tarde e se apresenta ao primo como filho de Giovanna. Ele conta que se formou médico e que fez a operação para a remoção da bala. Gabriel questiona o porquê de não poder movimentar suas pernas, e Diogo afirma que a bala atingiu a espinha. O encanador pergunta se ficará entrevado para sempre, e o médico responde que deve manter a esperança. Gabriel começa a chorar, e Diogo sai para chamar sua tia e sua prima para vê-lo. Tomásia dá graças por seu irmão ter acordado. Diogo fala que a notícia de Gioconda pode servir de consolo para Gabriel, já que ele acha que perderá o amor de Helena por não poder andar. A matriarca diz que contará a verdade a ele agora mesmo. Leôncio questiona como Isaura conseguiu as 3 sacas de café e diz ser impossível que ela tenha feito isso, mas ela afirma que impossível é amar alguém como ele, que faz o mal sem remorso, sem olhar a quem. Francisco avisa que vigiou Isaura todo o tempo, mas Leôncio continua afirmando que é impossível ela ter conseguido. Ele declara aos escravos que, por causa da ajuda deles, agora ela será punida. Isaura relembra que apenas seria punida se não entregasse as 3 sacas, mas ele responde que pune seus escravos na hora que bem entender. Ele manda Francisco pô-la no tronco, mesmo estando fraca, e questiona quem irá ajudá-la nessa situação. Gabriel diz não querer viver se não puder ter Helena. O jovem pergunta do que ela está falando, após a moça dizer que deveria ter contado seu pecado antes do amor deles ficar tão forte. Ela pede perdão e diz que não suportará seu ódio, revelando que ele não é filho do seu pai. Gabriel fica impressionado. Ela afirma que traiu seu marido com Sebastião, após pegá-lo saindo da casa de uma meretriz, e pouco mais de 9 meses depois ele nasceu. Ela tem certeza, já que só voltou a se envolver com o marido depois de saber que estava grávida, e conta que seu pai achava que ele havia nascido antes do tempo. Ela revela que Helena é irmã dele, e ele diz que não poderá aceitar isso. Tomásia fica com pena de seu irmão. Diogo pergunta se Helena é tão bela, e Tomásia afirma que sim, mas ressalta que esse amor só trouxe infelicidade a seu irmão. O primo se comove com a situação. Tomásia diz que a culpa é de sua mãe e de Sebastião, por seus erros de juventude. Ela também conta sua intriga com Malvina e Leôncio. Diogo fica surpreso com tanta guerra, mas diz ser necessária a visita da jovem ao primo. Tomásia diz que preparará tudo. Helena declara que nunca se casará com Paulo, nem se ele fosse o último homem da terra, mas o médico caçoa dizendo que ainda irá conquistá-la.
A jovem afirma que prefere se casar com Corcunda de Notre Dame, mas seu pai a adverte para tratar o médico com gentileza, e o médico complementa dizendo que Gabriel não poderá mais andar. A jovem pergunta se ele irá sobreviver ao tiro, e ele responde que sim, mas que não andará mais. Helena afirma ser excelente a notícia de que há um novo médico na cidade, pois assim não necessitará dos serviços de Paulo para curá-la quando estiver doente. Ela também diz ao pai que Henrique saiu e não disse para onde iria. Na estrada, Henrique segue galopando até a casa de Miguel. O açougueiro recebe o jovem em sua casa. O rapaz diz não conseguir dormir, pensando nas maldades que Leôncio está fazendo a Isaura sem ter ninguém para defendê-la, e que veio se oferecer para ajudá-lo a resgatá-la. Rosa e Francisco sentem pena de Isaura. Isaura diz a Leôncio que prefere o tronco a se deitar com ele. Ele manda colocarem a mordaça nela. Francisco e Raimundo dizem que irão vigiá-la durante a noite. Leôncio ordena que o deixem a sós com ela. Ele diz que poderia violá-la ali mesmo, acorrentada, mas que prefere esperar pela boa vontade dela em ceder, prometendo que poderá ser dona de tudo. Também afirma que, se continuar resistindo, ele a marcará com ferro em brasa. Ela grita que nunca irá se entregar.